Muito bom. Obrigada, gente, por entrar de novo, viu? Tem água aí? Bora! Muito bom, meus amores. Que bom que vocês voltaram. Então entenda uma coisa. Essa história diz que há 400 anos, esse povo sofreu por uma escravidão, onde existia uma promessa. Visualiza isso, vocês são visuais igual a minha esposa. Visualiza 400 anos vivendo numa escravidão, mas com uma promessa de que um dia eles seriam libertos daquela escravidão. Está escrito, isso aconteceu, isso é real, está na história do Egito isso. E aí, de forma sobrenatural, de uma forma que só Deus faz, Ele tirou esse povo da escravidão. Não é sobre contar sobre essa história, nós já falamos aqui no devocional sobre isso, mas é sobre essa história de 2020 que nós estamos vivendo. Em 2020 nós também estamos numa escravidão, uma escravidão que faz a gente olhar fisicamente para algo que nós não queremos olhar. Em 2020 nós olhamos para coisas que nós não queremos olhar, e talvez numa matemática de 100% do dia nós estamos olhando mais do que 50%, talvez quase 100%, para lugares onde você não quer mais olhar, onde eu não quero mais olhar. E aí Jesus está lá em cima, do lado do Pai. Ei, cola em mim aqui, olha para mim que te amo incondicionalmente, olha para mim que sou seu advogado, eu não quero olhar para os seus pecados, eu não quero olhar para os seus erros, eu só quero entrar na sua vida e te fazer um vaso novo. Você está toda quebrada? Se motive por isso, fique feliz por isso, porque através disso Deus vai fazer uma nova história. Muda o olhar, né? Ele vai mudar o seu olhar. Ele vai mudar o seu olhar. Você só precisa dar um passinho para falar assim, verbaliza isso. Eu quero colar na videira. Eu reconheço que Jesus é o único que pode me tirar dessa escravidão. Porque hoje, conforme diz a Bíblia, existe uma promessa em 2020. E essa é a boa notícia quando a gente estuda a história de Jesus. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, Evangelho significa história. Quando nós estudamos e olhamos para a história de Jesus e priorizamos esse olhar, nós acreditamos, nós sentimos isso como um sangue pulsando, do tipo assim, ei, não é sobre regra, não é sobre lei, não é sobre religião, é sobre o amor dele por nós. E é sobre o seguinte, o Jesus falou, eu vou voltar para buscar vocês. Da mesma forma que o povo acreditava que iria vir um libertador, nós acreditamos que vai vir um libertador. Na verdade, ele já libertou. A gente só precisa esperar o tempo. O teste do tempo é o que nós estamos. E isso requer fé, porque o mundo é só tempestade, não é verdade? Mas nós decidimos colar na videira. E nós sabemos que um dia, que somente o Pai sabe, um dia e um horário ele vai voltar e nos buscar. Jesus falou, eu vou voltar. E quando eu voltar, sabe o que vai acontecer? Um casamento. Vai acontecer um casamento. Jesus falou assim, ó, tá escrito, eu sou o noivo. E vocês aí são a noiva. Vocês são as minhas noivas. Nós vamos casar. E eu vou levar vocês para um lugar que talvez ainda você não entende, mas a semente está dentro do seu coração. E eu sei que você vai lembrar disso, e eu sei que essa semente vai brotar. Sabe o que eu sei? Fé. Não é fé em mim. Não é em fé da forma que eu falo. Não é a fé sobre o Instagram. Não é a fé sobre a história do Bruno e da Bruna. É a fé naquele que venceu o mundo, naquele que resolve. É meio que você entrar numa empresa, sabe? E você escala o problema, sabe, Ju? Você entrou na empresa, todo mundo tentou resolver, chegou para a gerência, chegou para a diretoria, falou assim, a gente vai ter que levar para o presidente. Vamos ter que levar o presidente, só ele que vai resolver.
É isso, o presidente é Jesus. É só Ele que resolve esse nosso olhar. Você já sabe quanto tempo vocês todos aí estão olhando para coisas que você não consegue parar de olhar. Vocês sabem disso, eu sei, ela sabe. Isso é uma autoavaliação, você não precisa nem dizer isso para ninguém, você só precisa dizer para uma pessoa, com seus olhos fechados, para o Pai que está no céu. Então hoje, gente, é igualzinho, a gente viveu isso na Páscoa a gente pôde ver, a gente fez um devocional aqui na Páscoa. A mesma situação que nós vivemos aqui, ou seja, uma Páscoa ficando em casa de forma obrigatória, senão nós iríamos pegar um vírus. Foi a mesma Páscoa, do mesmo jeito, tinha que ficar em casa, porque senão iam morrer se saísse. E apenas o sangue do Cordeiro iria proteger. Amém? Então, hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Eu não posso deixar de falar isso. Eu podia ter parado no primeiro devocional, mas Deus falou no meu coração: ei, não para, é para falar. Fala a verdade. Sabe por quê? Não é sobre a minha verdade de história do Bruno, que é importante falar, sobre a sua história, que é importante falar. É sobre a verdade que está escrita aqui. A verdade que liberta. Quando você lê na Bíblia a verdade liberta, significa Jesus liberta. Jesus tira você da escravidão emocional, física talvez, como está tirando o Naka. E o Naka daqui a pouco já está dando estrela. Um puta de um atleta que vai agora ajudar outros atletas através da história dele, através dele falar o que Jesus fez na história dele. O Naka vai dar palestra motivacional depois. Amém. Então entenda que Jesus está voltando e Ele quer acelerar esse plano. Por isso que Ele está levantando pessoas, por isso que Ele tá doidinho para entrar na sua história, colocar você na história dele, para usar você como um instrumento, como um canal para a vida de outros. Ele precisa acelerar o plano, porque imagina Jesus voltar e a gente ter passado a vida sem conhecer Ele, sem estudar sobre Ele, sem adorar a Ele, sem se permitir viver Ele em nós. Cristo habita em você quando você acredita nisso. Cristo habita em mim, na minha esposa. Nós temos que ter comportamento como Jesus, mas a gente é pecador. Jesus não pecou, mas o Espírito Santo, que é como se fosse uma pessoa aqui na terra, ele guia a gente para o melhor caminho. É como se fosse um Waze. E se você errar o caminho, o Waze fala: ei, dá a volta e vira, ao invés de virar à esquerda, você vai virar à direita. Só que sabe, tudo isso é feito de uma forma gentil, mansa. Não existe pressão. Não existe pressão. Só existe a verdade. A verdade é Jesus. Por isso que nós falamos aqui, vamos sempre falar, e por isso que muitas pessoas falam isso. Está escrito que Jesus é nosso advogado. E por isso que a gente fala: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Fecha seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Gratidão por mais um dia, mais uma palavra nova que o Senhor nos deu. Nós sabemos, nós cremos que esse entendimento não vem da Bruna, não vem do Bruno, não vem de ninguém desse devocional. Não vem do Instagram, não vem da funcionalidade live. Esse entendimento e essa oportunidade que nós estamos aqui vem do Pai. Um Pai que quer entrar cada vez mais na nossa vida e fazer com que nós entramos na vida dele. Um Pai onde nos ensinou a oração do Pai Nosso. E eu não falo rezar porque rezar é importante, mas eu gosto de falar oração porque oração termina com ação. E ação requer movimento. A fé gera movimento. Então quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos falando assim: viver, eu quero, eu decido, eu escolho viver na terra como no céu. Então antes que Jesus volte para buscar todos nós que cremos nele, de uma forma gentil, mansa, com compaixão, com tranquilidade, respeitando o tempo de cada ser humano, de cada família. Quando nós decidimos isso, a gente começa a ter comportamentos como Jesus aqui na terra. E é isso que Ele quer fazer através da minha vida, da sua vida, através da minha esposa. Espírito Santo, todos que entraram aqui tristes, eu tenho certeza, e é uma certeza que fala de fé. É uma fé que eu sinto, que como a Dani entrou triste, ela vai sair daqui alegre, querendo dar estrela. Eu não sei como essas pessoas entraram aqui, mas o Senhor sabe. Cura as feridas do coração. Transforma o coração das famílias, para que o olhar
deixe de ser um olhar que remete à escravidão, um olhar que leve essas pessoas à escravidão, mas que seja um olhar que leve à vida, que leve à verdade. Se o Senhor fez na minha vida, se o Senhor fez na vida da minha esposa e continua fazendo, nós cremos que é totalmente possível na vida de todos que nos conectar através de nós, em nós. Mas não é sobre nós, é sobre você que está no céu. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa verdadeiramente se encher desse Espírito. Deus é Espírito, então você está cheio de Deus dentro de você. E que nós possamos estar amanhã também nos estudando mais uma vez sobre esse maior homem da história, maior líder da história, que é o próprio Deus aqui na terra, Jesus. Amém. Amém? Então que você possa ter experiências já no dia de hoje. Eu tenho fé nisso. Pessoas vão ter experiências onde vai falar assim: ei, no dia 30/4 eu não olhei mais fisicamente para aquele negócio que só me maltratava. Eu não olhei mais fisicamente para aquele Instagram, para aquela internet, para aquelas notícias. Eu parei de olhar fisicamente para os defeitos do meu marido, para os defeitos da minha esposa, e eu comecei a olhar fisicamente para Jesus. Um olhar que me alimenta de fé. E essa fé me faz ver além. Além. Mesmo que a circunstância diz ao contrário. A sua fé que está aí dentro, que você já tem fé, ela está sendo ativada agora. E você vai começar a ver além. Amém. Do que as circunstâncias dizem. Muito Amém? bom. Que Deus abençoe vocês e tamo junto. Gente, um beijo então. Gratidão, tá? Gratidão, a gente vai deixar salvo aqui. E amanhã, às 10 horas, estamos aqui de novo com mais um devocional, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia. Beijo. Beijo.